Olá, sejam super bem-vindos ao nosso webinar hoje. Estou aqui para falar de mais um ponto super bacana da Jordânia, que é Jerash. Hoje a gente vai falar um pouquinho de onde fica e o que você pode esperar de uma visita a Jerash, certo? Bom, aproveitando que já estão todos aqui, eu quero deixar aberto para quem quiser fazer alguma pergunta. Se você tem alguma dúvida, quer escrever alguma coisa pra gente, você pode utilizar o chat. E para isso é só você estar logado na sua conta do Google. E aí vai aparecer a opção de chat que você escreve pra gente e a gente vai conversando, respondendo alguma dúvida, enfim, certo? Bom, para falar de Jerash, eu acho que é muito importante a gente trazer alguns pontos muito bacanas sobre o local. Começando, principalmente, a entender o que é Jerash. Jerash é uma das regiões mais importantes e bem preservadas ruínas romanas do Oriente Médio. Justamente por isso, a gente sempre fala da importância de incluir Jerash no roteiro do passageiro. Antigamente era chamada de Gerasa, e durante ali o período greco-romano, né? E ela possui mais de 3.000 anos de história. Além disso, tem vestígios ali da região que dizem que foi ocupada por humanos há mais de 6 milênios. Então, realmente é um lugar muito especial para quem quer aprender sobre a história, realmente ali é o lugar ideal. Hoje já é a segunda atração turística mais popular do país, só ficando atrás de Petra, e é considerada uma das cidades romanas mais bem preservadas do mundo, depois ali de Roma. Então, para vocês entenderem essa importância histórica do local, é legal também mencionar que essa região passou por muitas guerras, muitos terremotos, e por cerca de 2.000 anos, tudo isso foi acontecendo, mas as suas ruínas ainda assim permaneceram praticamente enterradas, né? Até que elas foram redescobertas na década de 70. Então ali eles começaram a escavar e descobrir toda essa construção do Império Romano. E dentre essas descobertas eles encontraram colunas, arcos, um hipódromo, alguns templos também, muita coisa ali que você pode visitar quando vai a Jerash. E embaixo de toda essa aparência de cultura greco-romana, é legal falar que Jerash, ela tem uma mistura muito sutil entre Oriente e Ocidente, né? Então, arquitetura, religião, idioma, tudo isso reflete na união e coexistência da cultura oriental árabe com a greco-romana. Então, é realmente um lugar muito especial. Para saber mais ou menos onde fica e o que esperar, é legal a gente sempre ver um mapa, né? E aqui dá para ver que Jerash fica ao norte do país, aproximadamente 52 quilômetros de Amman, então é bem pertinho, são 40 minutinhos até chegar por lá, e você consegue fazer um passeio de um dia para Jerash e também emendar essa visita ou com Ajlum ou com Unquais. Inclusive nós falamos aqui no canal na semana passada sobre Unquais, já dá uma olhadinha nesse vídeo também, e aí você pode combinar as duas opções. Bom, falando um pouco da história de Jerash, que é sempre importante a gente ter em mente, né? Falei um pouquinho da questão ali do local e tudo mais, mas é legal saber que ela era uma antiga cidade aberta, com várias estruturas sem apoio, né? Então, elas eram revestidas de mármore, todas esses locais, né? Esses vestígios que ficaram, muitos deles revestidos de mármore e granito. E a engenharia que eles utilizaram para construir Jerash é tão avançada que, assim, até hoje você tem essa estrutura, você conseguiu manter mesmo depois de guerras e terremotos ali. Então, realmente tem sido muito procurado por todo mundo, né, para poder fazer uma visita ao local. E é legal saber que daqueles que ainda não ficaram tão bem preservados, eles têm sido restaurados por equipes de arqueólogos do mundo inteiro que vão para Jerash para aprender e também para revitalizar. Essa região, ela também tem uma importância para o turismo religioso, isso porque no século V foram construídas algumas igrejas ali na região, né? Inclusive com pedras que foram retiradas de templos pagãos. É mais uma história para conhecer quando você tá com um guia, né? Ele vai te contar toda essa história, é muito legal.
São no total 18 igrejas do período bizantino e a maioria delas já tem um chão de mosaico que é possível ver. Então, as principais atrações de Jerash são as ruínas, que eu vou trazer algumas informações aqui, e principalmente dos pontos que você pode conhecer. Começando pelo Arco de Adriano. Essa estrutura ela é super incrível, né? É uma das primeiras coisas que você vê quando você entra em um dos lados, né, de Jerash. Ela foi construída para comemorar a visita do imperador Adriano, né? Por isso tem esse nome. E isso foi em 129 depois de Cristo. E era para ser a principal porta de entrada sul da cidade. Porém, com todas as coisas que foram acontecendo, eles nunca terminaram esse projeto de alargamento do portal da cidade, certo? Esse é um ponto muito bacana, é o primeiro que você vê quando chega por lá. E logo depois, a gente tem também o hipódromo. E esse hipódromo, eu gosto de falar muito sobre ele, não só na parte de lazer, mas também na parte de MICE. Isso porque é um lugar muito interessante para esse segmento. Essa arena toda ela tem 245 metros de comprimento por 52 metros de largura e uma capacidade para aproximadamente 15 mil pessoas. Então, essas 15 mil pessoas elas iam lá para ver as corridas de carros e outros esportes. A data exata da construção ela não é clara, mas foi ali no século II, século III depois de Cristo. E por que é perfeito para MICE também? Porque em todo esse ambiente histórico, né, esse cenário único, você consegue incluir várias atividades para os grupos, né? Então, até para quem tá indo para lá e não tá em grupo, não tá em MICE, mas enfim, para fazer incentivo e tudo mais, é legal saber que tem 2 espetáculos diários no hipódromo que acontecem e tem a participação de 45 legionários que são vestidos de armadura completa, eles mostram os exercícios e as técnicas de combate do exército romano, é bem legal. Tem também 10 gladiadores que eles encenam uma luta até a morte e vários carros romanos que competem numa corrida que é super clássica de 7 voltas no antigo hipódromo. Então tem toda essa questão super bacana que pode ser feita para mais, mas também para lazer. Além disso, quem vai para Jerash vai nessa icônica praça oval que tem 90 por 80 metros, né, aproximadamente, e ela é rodeada por várias colunas que são do século I depois de Cristo. Então é excelente para você caminhar, para você tirar algumas fotos, né, realmente fica super bonito e se sentir como vivesse naquela época. Então é um ponto muito bacana e todo o guia que te leva até lá, ele conta um pouquinho dessa história também. Além disso, é possível ver a Rua das Colunatas, que elas têm essas pedras originais, né? Que elas foram pavimentadas com as pedras originais, estão aí ainda. E é possível até ver as marcas deixadas pelos carros da época nesse piso. Então é realmente um lugar muito, muito preservado de se ver. Ao longo de toda a rua tem também um sistema de água, né, um sistema subterrâneo de resíduos de água, que é muito interessante. O guia que for acompanhar o seu grupo, vai poder te contar um pouco mais dessa história para você entender a engenhosidade da população da época. Bom, outro ponto legal de ver em Jerash é a catedral, que é datada do século IV. E esse templo, ficava um templo lá antes, mas aí ele foi reconstruído e passou a ser uma igreja bizantina, né? Hoje é conhecida como catedral. E nessa catedral, na verdade, na parede de frente, né, dela, fica uma capela de Santa Maria. E nessa capela tem uma inscrição pintada em honra a Maria, ao Arcanjo Miguel e o Arcanjo Gabriel. Então é algo muito único, principalmente para quem tem essa relevância no turismo religioso. Lá em Jerash também é possível encontrar uma fonte que foi construída em 191 depois de Cristo em honra às ninfas, né? É uma história muito legal, é um tipo de fonte que era bem comum nessas cidades romanas.
E era um lugar muito refrescante, as pessoas ficavam ali nas cidades. E é um dos exemplos do mundo de preservação também. Essa fachada que a gente vê na foto, ela antigamente ela era feita de mármore, né, na parte inferior. Então tem toda uma história bem legal também. E ver pessoalmente é outra história também, né? Outros lugares, né, muito interessantes de se visitar e que merecem um tempo dentro da sua visita a Jerash são os teatros, tanto o Teatro Norte quanto o Teatro Sul, tá? O Teatro Norte, ele é um pouco menor, ele foi construído em 165 depois de Cristo e em 235 depois de Cristo ele duplicou de tamanho. Então, a estrutura que se vê hoje é para aproximadamente 1.600 lugares. Já o Teatro Sul, que é esse da foto de baixo, ele foi construído entre 90 e 92 depois de Cristo e ele tem a capacidade para 3.000 lugares. E assim, ele tem uma acústica tão fantástica que qualquer orador que fica exatamente no ponto central da área da orquestra, ele consegue ser ouvido em todo o auditório, sem que ele tenha que levantar a voz. É realmente impressionante. Quem visita pode fazer o teste. Tem lá o pedacinho onde você tem que colocar os pés para poder falar. Então é algo muito mágico. E é incrível de conhecer, né? Apreciar essa estrutura e ver como que eles fizeram isso há tantos anos atrás. Além disso, para quem gosta mais ainda de história, é possível visitar o Museu Arqueológico de Jerash, que foi criado em 1923 dentro de uma das salas do pátio do Templo de Artemisa, né? Então, nele o visitante ele encontra coleção de cerâmica, vidro, metais, moedas, tem também pedras preciosas, figurinos, estátuas, tudo isso lá para ser visitado, além dos clássicos mosaicos da Jordânia, né? Nesse museu também tem um jardim de frente, né? E é possível você ver algumas inscrições gregas e latinas perto de uma das estátuas de mármore e alguns sarcófagos de pedra. Então é algo muito rico para aprender muito sobre a história e realmente vale visitar, ter um tempo, assim, deixar um tempo para visitar Jerash com carinho. Para quem gosta de música também, Jerash é palco de um festival muito famoso que acontece anualmente e reúne vários artistas da cena musical árabe, né? Então, é imperdível e algo muito inesquecível para quem participa. Isso pela energia e também pela imersão na cultura musical da Jordânia. Então, quem tiver curiosidade pode procurar sobre o festival de Jerash e vai com certeza se encantar por tudo que pode ser feito por lá. Bom, se você quer saber um pouco mais sobre isso e quer visitar outras regiões da Jordânia, conhecer um pouco mais, te convido a acessar o site oficial do Visit Jordan. Ele está em português, você consegue muitas informações lá. Além disso, no nosso GVA Notícias, vocês conseguem alguns releases muito bacanas para se inspirar ainda mais com essa história. Bom, eu deixo aqui o meu shukran para vocês. Pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que não tem nenhuma pergunta, né? Mas eu deixo os contatos de todo o nosso time de trade. Então, o meu contato, Aline Pascoal. Você também pode falar com a Paula Vilauba em relação à natureza e aventura, com a Antonella Brailardi sobre luxo na Jordânia e com a Larissa Carvalho sobre toda a questão de mais no país. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com elas. Mas estamos todos à disposição aqui para poder te inspirar ainda mais a visitar a Jordânia. Tá bom? Quero agradecer a presença de todos e se você gostou do vídeo e quiser ver alguns mais, se inscreve no canal da GVA e assim, se inspire, aproveite, tá bom? Um beijo e até a próxima!